muito bem-vindo. Bom, hoje a gente trouxe então aqui um assunto diferente. Eu estou aqui com o Safiri de novo, né, que você já conhece. Só que agora, ao invés de falar sobre diretamente a compra e venda de moedas, a gente vai falar sobre o assunto de mineração. Então, hoje, juntando-se aqui a nós, está o Rossello Lopes, ele é fundador da CoinBR e da CoinPi, né, super experiente nesse meio, uma das principais referências aqui no Brasil sobre mineração, e vai poder conversar um pouco com a gente para desde tirar as dúvidas mais básicas e práticas sobre como isso funciona, até a visão dele de mercado para os próximos anos em relação à mineração e criptomoedas. Aí eu abro as perguntas para vocês dois, né, fiquem à vontade. Trazendo um pouco pro lado do Rossello aqui, a primeira pergunta, assim, a que foi a ganhadora, né? Acho que 65% das pessoas perguntaram isso, né? Se vale a pena minerar Bitcoin ou outras criptomoedas. Queria saber a opinião de vocês. Vale sim, até porque, por exemplo, quando eu olho, a gente tem que olhar mineração hoje a longo prazo. Então, quando eu compro uma máquina, quando eu adquiro uma máquina, eu tenho que pensar que essa máquina ela tem 4 anos de vida útil, então eu tenho que imaginar que ela tem 4 anos para que ela possa se pagar. Quando eu olho nesse ambiente, hoje a rentabilidade, no caso 2017, o previsto é que feche em 60% de lucro em cima do investimento feito, e é óbvio que esse investimento ele tem que ser diluído ao longo de 4 anos. Mas muita gente se pergunta, tá, então eu posso comprar uma máquina e pôr na minha casa? De forma nenhuma. Por quê? A gente começa pelo custo de energia elétrica no Brasil, extremamente alto. Então não tem condições. É óbvio, vai ter pessoa, mas a minha energia elétrica é de graça. Não sei como, mas ele tem energia elétrica de graça. Nesse caso, sim, claro, vale a pena. Mas aí você esbarra no próximo problema. Como é que eu importo a máquina para o Brasil? O alto custo de importação brasileiro acaba sendo uma barreira. Então, se antes eu precisava, talvez, aí, de 14 a 18 meses para pagar a máquina, vai virar 36 a 40 meses para pagar a máquina por conta do custo de importação. Então, minerar em casa não vale a pena, comprar a máquina para trazer para o Brasil não vale a pena. É claro, se a máquina já está no Brasil e você consegue adquirir, você tem energia elétrica de graça, que são talvez 0,1% da população que tem isso, realmente não vale a pena. Aonde vale a pena? Adquirir a máquina, conosco na CoinPi, que é a nossa mineradora que está lá no Paraguai. O maior motivo da gente estar no Paraguai é pelo simples fato que a energia elétrica de lá é extremamente barata, é muito, infinitamente mais barata que o Brasil. Uma informação para que os brasileiros saibam, a Eletrobras paga menos de 1 centavo de dólar por quilowatt da sobra de energia elétrica do Paraguai. Esse é o custo que a Eletrobras paga pela energia elétrica, mas eles revendem no Brasil a um preço médio nacional de 32 centavos de dólar o quilowatt. Então a gente não consegue entender como é que menos de 1 vira 32, mas é o custo que eles dizem de transmissão. Talvez as torres sejam de ouro, os cabos sejam de ouro, por isso que custa tão caro, né? Mas por isso que não vale a pena. Então hoje no Paraguai a gente tem um custo de energia elétrica barato, então vale a pena minerar? Sim, vale. Com uma rentabilidade de 60% ao ano, sim, ela vale mesmo. Então eu acredito que isso quando a gente olha para Bitcoin, quando a gente olha para Ethereum, a coisa melhora mais ainda. A gente está falando em torno de 120% de lucro. Óbvio que algumas pessoas vão perguntar, tá, mas o Ethereum vai parar de minerar. Mas aí tem o Ethereum Classic, aí tem o Monero, aí você tem o Zcash. Os percentuais não são tão bons quanto o Ethereum, mas muito próximos ao Ethereum. Então hoje o investimento, se alguém quer minerar, eu recomendo que minere Ethereum. Por conta da máquina, ela tem opções de mineração. Você pode minerar Ethereum, Ethereum Classic, Zcash, Dash, Decred e outras moedas. Quando tu minera Bitcoin, hoje só tem 2 opções, Bitcoin, Bitcoin Cash. E a máquina, ela só serve para aquilo. Uma vez que ela está obsoleta, a única coisa que você pode fazer é doar para um cidadão venezuelano para que ele possa comprar sabonete com o resultado da mineração, né? Mas vale a pena, desde que seja num ambiente controlado com especialistas. Legal. Rossello, qual o investimento mínimo que vocês têm recebido por parte dos interessados em investir em mineração com vocês? E qual é, mais ou menos, a linha de raciocínio deles quando eles procuram a CoinBR em busca de alternativas para mineração? A gente tem o mínimo necessário, é $1.500, né, que é a menor máquina, que é para mineração de Ethereum. Isso já incluindo o preço já de energia elétrica durante um ano. Depois a gente cobra isso anualmente. Somente o valor da energia elétrica. A maioria dos clientes que estão nos procurando está mudando completamente o estilo que era antes. Antes os clientes compravam, vendia, comprava, vendia. Hoje, 90% dos clientes não vende,
Ele compra a máquina, deixa minerando e deixa o Ethereum guardado lá sem gastar. E aí ele vende no momento certo. Um exemplo claro disso é se a gente parar para pensar, por exemplo, uma máquina que minerava Ethereum em janeiro desse ano, quando o Ethereum estava R$35 a unidade. Então ele já deve ter minerado, uma máquina como essa, deve ter minerado uma quantidade de Ethereums que com certeza pagou 4 máquinas por conta da mudança de preço. Então o cliente comprou uma máquina lá, o usuário comprou uma máquina que gastou $1.500, fatalmente ele já tem agora acumulado em Ethereum algo em torno de $4.000 a $4.500 se ele não tiver vendido o Ethereum. 90% dos nossos clientes hoje, eles compram, eles investem a longo prazo e deixam o Ethereum guardado. Até porque a gente tem uma expectativa de preço para o Ethereum para 2020 de 3 a 5 mil dólares. Então, se você minerou o Ethereum agora e está deixando ele guardadinho até lá, com certeza você vai fazer. Uma coisa também interessante é que os usuários, depois que atingiram o payback da máquina, depois que a máquina está paga, ao invés dele simplesmente retirar isso, não, ele compra outra. Então, ele está aumentando o parque dele com a própria rentabilidade da máquina. Há mais ou menos hoje o estipulado no Ethereum é entre 12 e 16 meses para que a máquina se pague. Mas a gente sempre pensa ao longo de 4 anos. Tem outras perguntas que chegaram bastante que eu acho que vocês até já responderam, né? Que é, dá para fazer em casa, você já deixou claro que não, né? Quanto custa e tudo mais. E até vamos dar um passo atrás, porque às vezes para algumas pessoas fica um pouco abstrato o que é a mineração, né? O Safiri já trouxe isso em relatório, né? A gente já comentou um pouco, mas se você pudesse explicar de uma forma bem simples, assim, qual que é o processo da mineração, ou até do ponto de vista do cara que é teu cliente, o que ele tem que fazer para minerar? É bem interessante isso, a pergunta, muita gente faz essa pergunta, até porque o nome mineração é meio estranho, mas nada mais é do que você gerar bitcoins, mas pra gente, ou criptomoedas, mas a melhor forma de traduzir isso a gente tem que pensar que a máquina que eu tenho nada mais é que uma espécie de bilhete que está concorrendo a uma loteria. Então a minha máquina, ela está tentando uma combinação numérica que quando ela acertar aquela combinação numérica, ela vai receber um prêmio, tá? Porém, o que a gente tem que imaginar, de novo trazendo para o mundo real que todo mundo conhece, é a questão, imagina que eu tenho um bilhete premiado, tu tens um bilhete premiado, o Safiri tem um bilhete premiado, a gente se juntou e falou, vamos fazer uma espécie de bolão aqui entre nós, se tu ganhar, tu me dá uma participação, se eu ganhar, eu te dou uma participação. Então, várias pessoas que têm várias máquinas se juntam numa coisa chamada pool de mineração. Então, é como se todos nós estivéssemos tentando descobrir aquela combinação numérica. Quem descobrir a combinação numérica vai dividir de acordo com o número de máquinas que ele tem dentro da pool para receber aquela condição. No caso do Ethereum, são 5 Ethereums a cada 17 segundos. Então imagina que o meu computador está participando de uma loteria a cada 17 segundos. E quando essa loteria ela sai, quem estava naquela pool, naquele bolão, de novo, então se eu tenho 10 máquinas e o Safiri tem 30 máquinas e tu tem 60 máquinas, tu recebe 60% do prêmio, o Safiri recebe 30% e eu recebo 10%. Se foi a minha máquina que achou, eu tenho que te dar 60%. Mas durante o dia, eu vou participar muito mais, porque a tua chance de ganhar é 6 vezes maior que a minha, mas eu estou pegando um pedacinho cada vez que tu ganha. O processo de mineração nada mais é do que isso. Porém, ainda existe um outro trabalho que o minerador precisa fazer. Quando o minerador acha um bloco, quando a máquina acha um bloco, ela tem que ir numa coisa, na blockchain, todas as moedas, elas são baseadas em blockchain, ela tem um trabalho a ser feito. Pegar as transações e incluir na blockchain. O minerador ele cobra uma taxa por isso, só que a gente reúne todas as transações dentro da taxa que eu disse que eu vou pegar e vou falar, olha, eu estou cobrando, por exemplo, 50 mil satoshis para poder incluir a tua transação na blockchain. Se na tua transação está 50 mil ou mais que isso, eu vou pegar a tua transação, colocar dentro do meu bloco, vou receber por isso, vou lá na blockchain, no livro, que registra todas as transações, e estou dizendo, olha, eu vou registrar esse endereço novo, aonde, no caso do Bitcoin, são 12,5 Bitcoins que eu recebi por ter achado o bloco, mais 1,2 Bitcoins de FIIs de todas as transações, e está aqui todas as transações que têm que ser escritas. Então, pelo meu trabalho de publicar aquela transação da carteira A para a carteira B,
eu vou receber um FII por isso e vou escrever, registrar na blockchain aquela transação. Então eu ganho 2 vezes. A gente vai ganhar no momento que acha o bloco, e é sempre, a gente brinca no meio de mineração, que mineração é lá Highlander, sempre é uma única máquina que vai achar. Nunca vai ser 2 máquinas que vão achar, é sempre uma. E aí essa máquina vai achar esse bloco, vai ganhar os 12,5, incluir as transações na blockchain. Hoje, um bloco médio está em torno de 13,8 bitcoins, aonde 12,5 é por ter achado a recompensa, 1,3 de FIIs. Vai reduzir bastante por conta do SegWit, por conta do FII de mineração ter reduzido consideravelmente. E aí, aproveitando, né, você comentou tanto o lado do pool de mineração quanto recebe o minerador quando ele encontra o bloco, né? Hoje, dentro do modelo que vocês trabalham ali, assim, existe o pool mesmo, ou o cara que ele minera sozinho? Pelo que eu estou entendendo, assim, eu entrei lá para minerar, eu não vou ganhar aquilo sozinho e minerar sozinho. Estou dentro de basicamente um ecossistema, né, com outros mineradores. Sim, todos os nossos usuários a gente pede para que ele aponte a pool que ele quer minerar. Ele pode escolher na internet aí, você pode pesquisar. Deve ter mais de, por exemplo, o Ethereum deve ter mais de 30 pools de mineração. Então você está entrando e é sorte mesmo. Muita gente às vezes fala, eu vou entrar nessa pool porque ele tá achando muito mais blocos. Aí é aquela lei de Murphy, ele entra a outra pool, começa a ganhar mais. Aí ele muda para aquela pool, a que ele estava antes passou a ganhar mais. É igual tentar trocar de pista na marginal. Né? Exatamente, é igual trocar de pista na marginal. Aquela pista tá andando, tu entra nela, ela para de andar. Né? Então a pool é igual. Quando você compra a tua máquina, a gente pede qual é a tua carteira e qual a pool. Cada pool tem sua característica. Tem pool que fala assim, olha, eu vou te pagar o mínimo de 0,5 Ethereums. Então quando tu acumular 0,5, eles pagam. Tem pools que falam, vou pagar independente todos os dias às 9 da manhã o saldo que tu tiver. Tem pool que vai dizer, não, eu pago o bloco inteiro de Ethereum. Então você vai acumulando. Quando deu o bloco, ele vai lá e publica esse bloco para a tua wallet. Então cada pool tem a sua determinação. Mas a maioria das pessoas prefere aquela que paga todos os dias ali certinho, porque ele tem pelo menos ele consegue fazer uma estatística de como está indo a máquina dele diário. A maioria dessas pools você tem o acesso online, a gente não tem o acesso, o cliente é que tem o acesso, e a máquina dele entra na pool, começa a minerar e praticamente todos os dias é uma máquina de fazer dinheiro. Legal. Rossello, qual a sua opinião sobre cloud mining e planos de mineração que são vendidos na internet? Cara, talvez tenha cerca aí, pelo menos, umas 100 empresas vendendo. Dessas 100 empresas, talvez uma seja séria, que não vai te dar lucro. Ela pode até te dar lucro no seguinte sentido. Você vai entrar em uma mineração em nuvem, tu vai comprar, tu vai pagar pelos hashes, e aí um belo dia fala, deu, agora já não dá mais, o teu plano expirou. Você vai ter que segurar aquele Bitcoin pelos próximos 2 ou 3 anos para que o Bitcoin valorize, para que te dê de volta aquilo que tu investiu. Então a minha recomendação é, corre disso, foge, porque pode ter alguém que é sério, mas ele não vai se pagar. Então, eu não recomendo de forma nenhuma para ninguém. Só pra gente também deixar mais claro pro cara que é leigo, assim, né, nesse assunto. Então, beleza, eu posso ir, por exemplo, minerar através de vocês. Qual que é o esforço, assim, o que a pessoa que está minerando tem que fazer? Ela tem que entender da parte técnica, ela tem que programar alguma coisa, assim, como que a gente explica isso pro cara? Ou ele vai comprar, fazer esse investimento, deixar lá rodando e pagar a energia sempre? Bem simples. O modelo que a gente trabalha na CoinP, quando o cliente quer, ele entra no site, manda um e-mail pra gente, a gente manda primeiro um contrato de serviços. É claro, a CoinP está no Paraguai, logo o contrato tem que ser de acordo com as leis paraguaias, logo o contrato está em espanhol, porque você não está fazendo negócio com a CoinBR. A CoinBR nada mais é do que uma cliente da CoinP e, óbvio, nós somos os donos da CoinP, mas a gente também é cliente deles, tá? Então, todo mundo acaba sendo cliente. Para o cliente, a gente manda um contrato de serviço e um contrato de compra e venda, que o governo de lá também obriga a gente a fazer isso, onde tem toda a descrição da máquina. Quando o cliente compra a máquina é tua. Tu pode, a qualquer momento, ir no Paraguai, pedir a tua máquina, pôr debaixo do braço e levá-la embora. A máquina é sua. Então, conhecimento ele precisa ter? Nenhum. Ele precisa apenas saber que ele vai ter que me falar qual a pool de mineração e acompanhar a pool, para ver se a máquina está minerando, como que a máquina está minerando. A máquina dele parou de minerar, ele vai entrar no nosso suporte, mandar uma mensagem, por favor, verifique minha máquina, a gente vai verificar a máquina, porque a gente não tem mais acesso. A gente não participa da mineração de ninguém. Quando tu comprou a máquina é tua e ela vai minerar. Todo o esforço dela é seu. Para o usuário, ele investiu um valor,
comprou uma máquina que está gerando dinheiro para ele, está gerando criptomoeda para ele diariamente. A única coisa que a gente sempre pede para o cliente é que ele acompanhe diariamente para saber se a máquina está minerando, se está tudo certo dentro da performance esperada da máquina. Nada mais do que isso. Certo. E tem muita gente que pergunta, né, assim, quanto tempo que leva para minerar um Bitcoin? Né? E talvez ache até que não seja bem essa a pergunta, né? Você começou falando um pouco de tempo de payback da máquina e ao mesmo tempo a gente vê que com as próprias mudanças do protocolo o esforço de mineração muda, então também a própria recompensa ela deve mudar de alguma forma, certo? Sim, sem dúvida. Cada máquina, por exemplo, se a gente olhar para o Bitcoin, que é o que todo mundo sempre pergunta, né? Hoje a melhor máquina do mercado, ela está gerando 0,1 Bitcoin ao mês. Então, 10 meses depois a gente vai ter um Bitcoin. Então, hoje o payback de uma máquina, a gente estipula que está no caso do Bitcoin, está entre 16 e 20 meses, no caso do Ethereum está entre 12 e 16 meses. Então, esse é o tempo para que a máquina possa se pagar. É claro, o preço do mercado do Bitcoin subiu, pode ser que o teu preço, o teu tempo vá reduzir. A pessoa que começou a minerar lá em janeiro com a gente, 5 meses depois, a máquina estava paga por conta da evolução de preços do Ethereum. Então, essas coisas dependem muito do mercado em si. Então, falar quanto tempo a máquina vai levar para gerar um Bitcoin, talvez no momento 10 meses. Mas se amanhã, por algum motivo, mineradores, imagina que amanhã o governo chinês fala, não pode mais minerar na China. Esses um mês, com certeza, 10 meses vai reduzir talvez para 5 meses, para 4 meses. Então depende muito do mercado. Estatisticamente falando, a máquina se paga entre 16 e 20 meses e gera-se um Bitcoin em aproximadamente entre 10 e 12 meses. Você tocou no assunto aí que tem dominado, né, todo mundo que está nesse mercado de criptomoedas, que são as mudanças na China. O que você imagina que vai acontecer, né? Sei que você teve recentemente por lá, tem bons contatos por lá. Qual que é o sentimento por parte do minerador que está do lado de cá? Como que você enxerga essa questão da centralização? Se há perspectiva que isso pulverize em outros mercados? E qual que é o impacto de curto prazo que você imagina que isso vai ter no mercado? Realmente, a China deu uma estremecida aí no que aconteceu, o Banco Central queria ter feito. Primeiro, o Banco Central está indo atrás das exchanges. O Banco Central já deixou claro que a exchange não vai poder operar mais em yuan. Muita gente ainda não pensou isso, tá? As exchanges dizem que vão parar de operar com yuan, mas não significa que elas vão parar de operar. A gente pode olhar um exemplo da Bitfinex, por exemplo, que não trabalha mais com depósitos em dólar, mas ele continua trabalhando, continua operando sem uma conta bancária. Eu acredito em papos com as exchanges da China que eles vão nesse mesmo caminho. Tá bom, governo, não aceitamos mais yuan, não fazemos mais saques, não recebemos mais depósitos, mas vamos continuar fazendo trading de Ethereum para Bitcoin, Bitcoin para Dash, para Zcash e por aí vai. Eu acho que as exchanges vão se aperfeiçoar nisso ou vão sair da China, vão para Singapura, para Malásia. Talvez Singapura não, porque os bancos de Singapura já falaram, não queremos nenhuma exchange aqui. Então eles vão ter que tomar uma atitude. Eu acho que a próxima leva que já vai acontecer é a proibição de venda de equipamentos na China e recebimento em Bitcoin. A BitMainTech, a partir do final desse mês, que é uma empresa que fabrica mineradoras, não vai mais vender máquinas aceitando em Bitcoin, somente wire transfer. Então, já foi atacado este ponto, a partir do dia 30, já não aceitam mais. Eu acho que o governo chinês, o próximo, são as mineradoras, que ele vai atacar. Porque existe no mercado negro, infelizmente, isso é ruim, uma grande quantidade de lavagem de dinheiro usando mineradoras. A mesma história do bilhete premiado que nós brasileiros tivemos há uns anos atrás, quando um deputado ganhou 25 vezes na Mega Sena. Então, é muito comum isso estar acontecendo. O preço do bloco minerado hoje na China custa $85 mil. É um overprice gigantesco. 20 vezes? O bloco inteiro, de 12,5. Tá. 12,5 bitcoins deveria custar aí... 60 mil. 60 mil. Ele está custando 85 mil por conta disso. E isso já está no mercado negro. E existem fila de espera para se comprar blocos de Bitcoin virgem. É só um ponto, né? A gente diferenciar um bloco virgem, que é um bloco minerado, de um bloco convencional e por que ele tem mais valor para o caso desse tipo de aplicação. Exato. O bloco virgem, para quem é especialista, a gente está começando a ver cada vez mais. O que é um bloco virgem? É um bloco recém-minerado,
sem nenhuma transação dentro, e é isso que o camarada quer lá. Ele fala, ó, tá, eu te pago 85 mil nos seus próximos 5 blocos que você achar, e eu não quero nenhuma transação dentro dele para que não tenha nenhum link com ninguém. Ele vai pegar 12,5 bitcoins e vai publicar. Qual a parte ruim disso? São 3 blocos, por exemplo, que foram minerados sem nenhuma publicação na blockchain. Isso atrasa a rede e faz com que o FII comece a aumentar cada vez mais. E isso está tendo fila de espera agora no mercado negro, já lá na China. Isso é muito ruim. Então eu acho que o governo também, o Banco Central chinês, também vai atrás disso, com certeza nenhuma. Bom, e aí assim, vocês estão falando de China, né? A gente tem um pouco de clareza sobre o que pode acontecer, mas lógico, né, coisas podem mudar. Mas pensando do ponto de vista de que o governo chinês pudesse barrar a mineração lá dentro, quais são os efeitos de curto prazo que vocês veem para a rede de Bitcoin como um todo? Cara, eu vejo assim, a gente vai ter atrasos de blocos de transações, porque querendo ou não, hoje eles respondem por quase 80% da mineração mundial, né? Eu acredito que se acontecer isso, o primeiro movimento que as grandes mineradoras vão fazer, já existe uma conversa em bastidores, é sair da China, porque o investimento em maquinário é muito alto. Colocar isso dentro de um container e mandar, por exemplo, para a Noruega, ou mandar para o Canadá, ou até mesmo mandar para a CoinP no Paraguai, que já existe uma conversa com a BitMainTech para isso, é a saída deles. Mas por um curto período de tempo, a gente vai ter problemas na rede, sim, de facilidade de bloco. Porém, os mineradores que estão fora de lá vai ter um baita benefício, que é o fato de passar a ter uma recompensa maior. Porque a gente está falando que 80% não está minerando, mas é óbvio que não vai ser 80% da noite por dia, mas talvez a gente vai ter 70%, 60%, 50%, reduzindo cada vez mais, e aí eles mesmos se deslocando, saindo da China para o resto do mundo. Essa com certeza, porque o investimento em mineração é muito alto. Não dá para você simplesmente ir lá e desligar a máquina, e pode ter certeza que o governo chinês vai dizer o seguinte, não queremos mais aqui, vocês têm X tempo para sair do país. É interessante notar isso, que as próprias mineradoras, de certa forma, já tinham uma certa recorrência, né? A Bitmain tem uma das maiores plantas dela na Mongólia, que é vizinha à China, mas não está em território chinês. Você tem um movimento agora de crescimento de interesse por mineração no Japão. O próprio John McAfee, bastante famoso aí e polêmico, é um grande investidor de mineração que agora está abrindo uma planta nos Estados Unidos. Então, como a rede é aberta, ela vai se ajustando, né, ao longo do tempo e encontrando um novo equilíbrio. Agora sim, para finalizar, a última pergunta desse bloco, o que você imagina que o mercado vai caminhar até o próximo ajuste de dificuldade, né? Como que dentro de um ciclo de investimento, aí, considerando até metade de 2020, né? Julho de 2020, que é quando cai pela metade a recompensa, como que o investidor que está pensando em comprar a mineração agora deve se posicionar, considerando esse horizonte de longo prazo, mas qual que é a expectativa que ele deve ter de agora até esse ajuste de dificuldade e passado esse ajuste de dificuldade, se ainda você imagina que vai ser lucrativo seguir minerando? Assim, a gente está vivendo um momento meio que crucial por conta de julho de 2020, mais ou menos final de julho e agosto. Então, se você não entrou em mineração até ali janeiro, fevereiro de 2018, espera, porque realmente não seria uma boa entrar, porque você tem um curto período de tempo para poder repagar a máquina. Então, a gente tem essa janela nos próximos 6 meses, ou entra ou não entra mais. Tá? Só por conta de riscos, é uma questão de riscos. É claro, a gente ainda tem a possibilidade de Bitcoin Cash ser minerado, existe uma outra visão de mercado que pode ser usada também para investidores que falam, não, eu quero correr o risco, eu posso correr o risco. Para aqueles que não querem correr tanto risco, tem 6 meses para tomar uma decisão se vai minerar ou não. Depois da quebra, pode ser que não seja mais vantajoso minerar? Eu duvido. A gente viu isso acontecer em 2016, muita gente falou, não vai ser mais. A tendência do preço é subir. A expectativa, eu sou um cara mais pé no chão, a expectativa do preço do Bitcoin para 2020, dentro dos cálculos que nós fazemos, tanto na CoinP quanto na CoinBR, a gente espera que em 2020 ele chegue a 20 mil dólares. Não é que nem o John McAfee que falou aí que vai custar milhões, ou vai custar centenas de milhares de dólares. A gente é mais pé no chão, a gente tem uma expectativa de 20 mil dólares. A nossa expectativa para o preço do Bitcoin 2017, dezembro, a gente sempre trabalha com um ano, tá? Dezembro de 2017, a gente tinha uma expectativa do Bitcoin a um preço de 2.800 dólares.
Ainda bem que a gente errou. A gente está super feliz que a gente errou. Então, a nossa expectativa para 2020, dezembro de 2020, é de $20 mil a unidade. Então, vai valer a pena? Com certeza, porque o preço vai subir evolutivamente com relação à dificuldade também. Bom, o papo foi muito bom, acho que do ponto de vista de quem assistiu, né? Desde as dúvidas básicas, acho que foi bem legal de ter coberto aí e entrar um pouco mais em detalhes. Então, obrigado de novo, Safir, obrigado, Rossello, por ter vindo aqui, por esse papo. E aí vocês ficam com outros conteúdos, né? Obrigado, então, para vocês dois. Foi um prazer estar aqui, no que for necessário. A gente está sempre disponível para aqueles que têm dúvidas de como minerar, coinp.net, coinbr.net. No total, no grupo, nós somos 36 loucos que estão lá preparados para responder as perguntas das mais diversas que tiver. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite, espero que tenha respondido a maioria das perguntas. Isso aí, você fica então com os próximos conteúdos da série. Um abraço.